Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre afiação de canivetes. Primeiro, uma curiosidade sobre o tema desse vídeo, né? Provavelmente esse não é o primeiro vídeo que você vê sobre o tema afiação e provavelmente também não vai ser o último. A questão é que tem várias formas de você afiar suas facas, seus canivetes. Tem um monte de fatores que estão envolvidos nesse processo de afiação e cada pessoa vai ter suas preferências, tanto em relação ao tipo de lâmina que vai querer afiar, como também em relação aos utensílios que são utilizados. Eu vou dar algumas dicas sobre técnicas e utensílios que eu aprendi a utilizar ao longo de algum tempo e das características de cada um. E também falar principalmente de erros, que eu acho que o principal ponto no processo de afiação é evitar cometer erros grosseiros para não arranhar a lâmina, para não danificar, né, fazer um desgaste desnecessário nas lâminas. E isso é especialmente útil quando a gente está falando de canivetes colecionáveis, né? Se você tem canivetes em que você tem um apreço maior, tem algumas dicasinhas para você tentar evitar causar danos ou um desgaste desnecessário nesses canivetes, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns utensílios que são comuns dentro da afiação, em especial a pedra de afiar e também a chaira, que praticamente todo mundo tem em casa e usa muito a chaira para fazer essas afiações, né? Aqui eu tenho também o afiador da Victorinox. A Victorinox tem pelo menos dois modelos, né? Tem um bem pequenininho, que é bem voltado para canivetes, e tem esse aqui que é um pouco mais completo, que eu vou mostrar ao longo do vídeo. A gente vai dar sequência a essa conversa, e nessa sequência a gente vai abordar tanto as questões de coisas que dão certo e coisas que, pela minha experiência, já deram errado. Enfim, a gente depois pode comentar e trocar ideias sobre isso, tá? Primeira coisa, pedra. Essa aqui é uma pedra bem barata, tá? Eu comprei ela, se eu não me engano, foi coisa de R$10. O que acontece com essas pedras mais baratas é que elas têm uma abrasividade muito grande. Essa aqui é tão barata, tão simples, que eu sequer consigo perceber direito qual é a parte mais abrasiva. Eu sei que os dois lados dessa pedra aqui são bem abrasivos, tá? Tem umas pedras, infelizmente eu ainda não tenho uma dessas, que tem, né, aquela granulação de 1000, 2000. Quando você chega nesse nível aí de 1000 para 2000, você já está falando em polimento de acabamento, né? Aquele polimento bem suave e bem preciso. Esse aqui, sei lá, se eu for chutar, eu diria que isso aqui é entre 200 e 500, tá? 300, alguma coisa assim. É uma abrasividade bem forte. E eu digo isso porque logo quando eu comecei a gostar de canivete e me interessar sobre afiação, eu comecei trabalhando a afiação desse canivete aqui, que é um Explorer. E, infelizmente, eu tive a ideia de querer fazer a afiação usando uma pedra. E eu usei, sei lá, 2, 3 vezes. E nesse processo eu já percebi que essa afiação na pedra causa um desgaste muito violento na lâmina. Quando a gente pega assim, não dá muito para perceber, mas deixa eu pegar aqui um Sparta. Eu até já mostrei essa questão em outros vídeos. Eu fiz uma afiação tão violenta aqui nessa lâmina que eu consigo perceber um desgaste. Deixa eu tentar posicionar aqui de uma forma que fique legal. Eu fiz uma afiação tão violenta aqui nessa lâmina do Explorer que, se você
prestar bem atenção, você provavelmente vai conseguir notar que existe uma pequena diferença de largura entre uma lâmina e outra, tá? Principalmente aqui nessa parte de cima. Você vai notar que a ponta aqui está mais arredondada do que aqui e tem uma leve diferença de espessura. É bem sutil, mas isso existe e foi fruto justamente da afiação que eu fiz nessa pedra daqui. Eu comecei a angular aqui a lâmina, fazer assim um movimento, e quando eu percebi já tinha desgastado um pouco mais. Então realmente a pedra tem essa questão. Então eu não estou falando dessas pedras mais caras, mais precisas, que tem uma abrasividade bem pequena e você consegue controlar bem essa questão do desgaste. A minha recomendação é: não use essas pedras baratas que têm uma abrasividade muito grande, que vão desgastar muito fortemente as suas lâminas, principalmente se você for afiar canivete. Se a afiação for focada para facas, né, de casa, faca de cozinha, enfim, você tem menos compromisso, né, com a questão do desgaste, tudo bem, mas para afiar canivetes, evite usar essas pedras, porque o controle delas não é muito bom e provavelmente você vai causar um desgaste desnecessário nas suas lâminas. Em seguida a gente vai falar aqui da Shire. A Shire eu acho que é a melhor amiga do afiador de lâmina. Uma coisa que eu aprendi com a prática e também por conhecimento repassado por outras pessoas é que a Shire, o objetivo dela não é afiar. O objetivo principal da Shire é você revigorar o fio da lâmina, né? Então o desgaste que ela causa é pequeno. Isso significa que se você precisar fazer um desgaste maior, reconstruir o fio de uma lâmina, você vai ter muito trabalho e provavelmente vai ser mal sucedido usando uma Shire. A Shire é aquele equipamento que você, tendo feito uma afiação anterior, e aí com uso leve, o uso normal, o fio começa a desgastar um pouco, a perder aquela precisão, e você vem aqui na Shire e faz o processo aqui de vamos dizer, revigorar o fio. Você pode notar que esse pessoal que trabalha, né, com churrasco, churrasqueiros, tal, profissionais, os açougueiros, ele está sempre com a Shirezinha do lado. Então ele vai fazer um corte, ele vai lá e passa rapidamente a lâmina na Shire, vai lá, corta, depois ele volta, faz de novo. Isso é justamente para realinhar o fio da lâmina, sem causar muito desgaste, tá? E fazer a lâmina voltar a ter uma precisão maior. E aqui a gente tem esse afiador da Victorinox. Ele é composto de duas peças de afiação. Uma delas é uma cerâmica, tá? Que é essa cerâmica daqui. Ela tem uma abrasividade que é bem inferior a de uma pedra como essa aqui, por exemplo, tá? Mas é uma cerâmica que tem alguma abrasividade e ela é muito boa para você fazer uma afiação mais pesada, ou seja, quando você está querendo realmente reconstruir o fio de uma lâmina. Isso aqui vai ser eficiente tal como uma pedra que tenha, digamos, talvez 800, 1000, eu vou dizer por alto assim, uma granulação. Mas enfim, é muito boa essa cerâmica aqui para fazer esse desgaste mais agressivo. E tem também essa outra parte aqui na ponta do afiador, que você faz a afiação passando essa estruturazinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Pronto, consegui. Então você vai passar essa estruturazinha na lâmina e ela também vai conseguir fazer a afiação. É uma afiação, inclusive, interessante, porque ele tem uma angulação que já é a angulação recomendada para você restabelecer a sua lâmina. Agora,
Isso aqui não vai ficar aquela afiação nível navalha não, tá? Você vai conseguir dar uma reestruturada, uma realinhada no fio, até um desgaste. Ela causa um bom desgaste na lâmina e coloca a lâmina numa angulação correta, tá? Mas ela não vai deixar a lâmina no melhor que ela consegue atingir em termos de afiação, não, tá? Vamos lá. Então aqui, esse tipo de afiação você vai pegar, tem várias formas que você pode usar, vai ter gente que vai fazer nesse movimento aqui, né? Outras pessoas vão preferir posicionar o afiador e passar dessa forma aqui, tá? Isso aí vai ter pouco ou nenhum impacto sobre o resultado final. Bom, inicialmente eu falei que eu não recomendo o uso de pedra, principalmente se for uma pedra muito abrasiva para você fazer a afiação de canivetes. E agora eu vou dar uma primeira dica referente à afiação dos canivetes. Sempre é bom você utilizar mais de um utensílio para afiar, tá? No caso, eu sempre consigo um resultado melhor quando eu uso esse equipamento aqui, por exemplo, para fazer um desgaste inicial, e depois eu uso pelo menos a chaira para dar uma alinhada final no fio. Se você tiver um estrope de couro, melhor ainda. Depois da chaira você ainda passa nesse estrope de couro e vai conseguir um resultado provavelmente ainda melhor. Então, tem vários níveis aí de precisão que você pode trabalhar, tá? A questão é chegar no final da afiação e você conseguir obter um resultado satisfatório para o que você está querendo, não é isso? Então, só para a gente fazer um pequeno teste aqui, deixa eu ver primeiro como é que está o nível da afiação aqui desse Tramontina. Estou usando aqui no papel, tá? Depois eu vou explicar, depois eu vou comentar um pouco sobre essa questão de ficar testando a afiação em papel. O que dá para ver aqui é que tá mais ou menos, né? Nem tá a pior coisa do mundo, mas também não tá tão bom. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma bucha, pegar a parte verde da bucha e vou dar uma depreciada aqui nessa afiação propositalmente para a gente, depois de terminar o processo de afiar, poder comparar novamente como é que está a afiação, né? Então, passei aqui. Vamos lá testar como é que tá. Agora, pessoal, a lâmina não engata mais de jeito nenhum, tá vendo? Até, ó, realmente não corta mais nada. Quando ela não consegue encaixar em nenhum ângulo assim no papel, ó, é porque realmente a afiação tá ruim. Então aqui, ó, pegou aqui, mas tem gente que critica, diz que papel não mede a afiação. Mede sim. Quando está muito ruim, você consegue sentir pelo papel a diferença, tá? Você não vai conseguir fazer um teste de precisão absoluta, mas o papel é um bom termômetro, é um termômetro fácil para você sentir minimamente como é que está o nível da lâmina. A gente acabou de fazer um desgaste aqui na afiação e deu para perceber claramente que a afiação foi prejudicada aqui, né? Ó, vou tentar cortar aqui. Né? Nem pensar, né? Não consegue. Vamos começar. Então, como é que eu costumo afiar as minhas lâminas quando elas não estão mais atendendo? Eu vou usar essa cerâmica daqui. E aí vem uma outra crítica de muitos vídeos que eu vejo, que o pessoal fica botando quantidade, né? Faz assim, olha, você pega aqui e faz assim uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e agora muda para o outro lado e vai peraí, pessoal.
Você não vai afiar lâmina nenhuma fazendo movimentos 3 vezes de um lado, 10 vezes do outro. Não existe isso, tá? Se você já tentou seguir um tutorial desses que bota quantidade para você passar X vezes de um lado, X vezes, você vê que a própria pessoa, geralmente, quando está mostrando, ela mesma chega um momento que ela para de contar. Porque não dá, não existe isso, não existe fazer esse tipo de contagem, você não vai conseguir. Então, primeira coisa, abrir um tutorial de afiação que o cara começa a dizer passe X vezes de um lado, X vezes do outro, saia, vá para outro vídeo. Você pode até ir para um outro vídeo que também não ensine direito, mas esse não vai fazer você afiar a faca não, tá? A questão aqui de lâmina é assim, ó, aqui a gente detonou o fio, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer? Tem aquele ângulozinho mágico que é você chegar em torno de 20 graus. Isso para canivete, tá? Alguns outros tipos de faca com outros objetivos você vai precisar angular diferente. Mas faca de cozinha, canivete assim, você vai conseguir obter uma boa afiação angulando aqui em torno de 20 graus, tá? Como é que você vai saber que danado vai ser esses 20 graus? Veja, aqui eu estou a 90 graus. Se eu colocar metade desse ângulo, eu vou estar aqui em 45. Então significa que 20 graus é mais ou menos isso aqui, tá? Você pode pegar um transferidor, até botar uma imagem aí na internet, ângulo de 20 graus, aí vai mostrar. E só de olhar para a imagem, você vai com o tempo conseguir chegar mais ou menos no ângulo correto, que é mais ou menos isso aqui, pessoal. Isso aqui é um ângulo mais ou menos de 20 graus. Como é que eu geralmente faço? Eu encosto a lâmina inteira no utensílio que eu estou querendo afiar, e aí depois de eu encostar, eu faço a angulação dentro mais ou menos do que eu aprendi, que é 20 graus. Sempre que eu perco essa referência, eu volto a encostar a lâmina inteira no utensílio e aí eu dou aquela subidinha que é para eu chegar mais ou menos nesse ângulo de 20 graus. Agora vem um movimento. O que é que eu percebi? Tanto faz se você, nessa afiação mais grosseira, fizer cortando assim ou fizer de trás para frente. Isso não vai ter interferência praticamente nenhuma na afiação. E naquele momento em que você está precisando dar uma reconstruída no fio, eu recomendo que você não faça nem para frente e nem para trás. Você simplesmente faça isso aqui que eu vou fazer agora. Ó. Angulou, aí você faz isso assim, ó, arrastando, indo e voltando aqui, ó. Porque aqui a gente está querendo refazer o fio, tá? Então tem que fazer uma quantidade razoável de movimentos e vai ser mais eficiente e rápido se você fizer alguma coisa parecida com essa. Essa parte aqui da ponta sempre é mais difícil de você fazer, então de vez em quando eu dedico uma atenção especial só nesse trechinho aqui. Mas basicamente é isso, ó. Você vai fazer isso aqui. Poderia ser uma pedra? Poderia ser uma pedra, mas o desgaste numa pedra é mais descontrolado. Então o risco de você causar um desgaste muito forte na lâmina é maior. Uma pedra, né, mais precisa, menos abrasiva, você vai ter um controle maior. Olha como já dá para ver, inclusive, né, o material aqui da lâmina. Ó. Encostei, faço a angulação e tento manter o máximo possível essa angulação em todo o movimento, tanto indo quanto voltando aqui. Ó, faço isso bem muito de um lado. Ó, agora eu vou fazer aqui do outro. Mesma coisa, eu encosto aqui a lâmina, dou a angulada e faço esse movimento aqui, ó. Atençãozinha especial aqui na ponta. Perdi a referência, ó, volto a encostar, angulo e sigo fazendo.
O importante aqui é você tentar fazer de tal forma, isso é a prática que vai lhe dar essa condição, de você, depois que fizer a angulação, você conseguir fazer todo o movimento sem alterar esse ângulo. Sentiu que perdeu, você volta, encosta a lâmina, angula novamente e recomeça aqui a fazer o processo, tá? Sempre com cuidado para não se cortar, eventualmente algum acidente pode acontecer, mas é bom sempre ter o máximo de cuidado, né? Bom, aqui, tá? Eu acho que a gente já atingiu. Uma das formas de você ver se o fio está bem construído é você colocar ele na luz e você conseguir ver uma camadinha que fica brilhando, né? Aqui, ó, na ponta. Tanto de um lado como do outro, a gente conseguir ver essa camada bem feita aqui, tá? Então, aqui a gente fez esse desgaste inicial. O que é que eu geralmente faço depois? Eu pego a chaira e aí eu faço esse mesmo movimento, essa mesma técnica, só que aí eu faço algumas vezes de um lado e algumas vezes do outro, tá? Aqui na chaira você também pode fazer um pouco esse mesmo movimento que a gente acabou de trabalhar aqui, tá? Aqui também, ó. Só que aqui na chaira você não bota muita força. Aqui o objetivo é a gente conseguir dar uma alinhada nesse fio, tá? Pronto. Aqui eu vou mostrar um outro equipamento que eu gosto de usar. Dá até um pouquinho de vergonha, mas eu vou mostrar. É que eu fiz o meu próprio estrope de couro aqui. Peguei uma lixa dessas de pé velha, peguei um cinto que não me servia mais e cortei e colei aqui, tá? Funciona, é feio, mas funciona, tá? Então, quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Veja, aqui a gente já está no acabamento, né? A gente começou com um utensílio de maior desgaste, fomos para a chaira, e aqui eu estou vindo aqui fazer um alinhamento do fio no estrope de couro. Se você tiver ainda aquelas pastas, né, abrasivas, tal, e quiser usar, fique à vontade. Provavelmente vai conseguir atingir um resultado ainda mais preciso. A única dica é que no couro você não pode fazer para frente, senão você vai cortar o couro, né? Você tem que sempre fazer aqui sim esse movimento. Não precisa ser tantas vezes. Aqui o objetivo é a gente dar aquela alinhada final no fio, tá? Então você faz aqui esse movimento sem botar muita força também, tá? E pronto, eu acredito que a gente já deve ter atingido um resultado satisfatório. Quando a gente corta um papel e está com a lâmina bem afiada, a gente sente, né, quando chegou num bom resultado, tá? Então a gente consegue perceber. Agora, realmente o papel ele serve como uma base, mas ele não garante que você atingiu uma boa afiação. O único teste que eu conheço que esse sim, ou faz ou não faz. O único teste que diz se uma lâmina está bem afiada é você pegar uma área do seu corpo aí que tenha pelo e você passar assim a lâmina, ó, e ele conseguir cortar o pelo, tá? Esse é o único teste de verdade. Se a lâmina raspar o couro e não conseguir arrancar os pelos, é porque no máximo você está com a afiaçãozinha ok, tá? Mas para fazer isso aqui, ó, arrancar pelo, que nem fosse uma navalha, você só chega nesse resultado aqui quando a lâmina tá bem afiada, tá? Ponto final. Não tem outra conversa, não tem desculpe, inclusive a arrogância, mas a verdade é essa.
lâmina afiada corta-pelo, como navalha, desse jeito que eu mostrei aqui para você. Então, você use aí suas técnicas. Se você fizer esse teste e não arrancar pelo, se tiver chegado num ponto em que você está satisfeito, já atende ao que você quer, já corta o que você precisa, ótimo, pare ali, é bom que você evita um desgaste maior. Agora, se você quer realmente chegar no ponto próximo do topo, onde a afiação da sua lâmina consegue chegar, essa sequência que eu acabei de mostrar pode ser que ajude. Lembrando o seguinte, que eu fiz aqui essa demonstração e eu peguei aqui nessa bucha, inclusive eu vou passar aqui um pouco de novo, né? Rapidamente, com poucas passadas você já consegue depreciar a qualidade da lâmina. Ó, já está rasgando aqui, ó, já não está mais engatando. Veja que nesse caso também poderia simplesmente pegar aqui a chaira, ó, posiciona aqui, faz a angulação, passa algumas vezes de um lado, algumas vezes do outro, sem botar muita força, só para dar aquela revigorada nos fios, tá? Vamos ver se já melhorou. Já melhorou, tá vendo? Ó, então é isso, né? Só com a chaira, depois que você faz um desgaste maior da lâmina, você já consegue com a chaira fazer o fio voltar ao nível que estava antes, a não ser que você tenha feito um trabalho realmente muito pesado com a lâmina. E depois de muitas vezes que você usa só a chaira, só a chaira, só a chaira, ela acaba perdendo a eficiência, né? Você vai precisar novamente recorrer a um utensílio com a maior abrasividade, para depois voltar a usar a chaira e depois usar um stroke de couro, de preferência. Eu poderia ter parado aqui, eu consigo chegar nesse nível de navalha assim, só usando esse utensílio daqui, essa cerâmica do amolador da Victorinox e essa chaira daqui, tá? Lembrando também o seguinte, tenha um cuidado com a chaira que você vai utilizar. Essa chaira aqui é da Tramontina, tá? O que acontece? A chaira ela tem que ter um metal que seja mais duro do que a lâmina. Como é que você vai saber disso? Eu não sei como é que você vai saber disso. Mas a questão é essa. Se o metal da chaira for muito mole, você não vai conseguir fazer esse processo aqui de afiação, tá? Então é bom pegar uma marca conhecida. Tramontina não precisa provar nada para ninguém, né? Tem outras aí no mercado que também devem ser muito boas. Mas evite essas chairas genéricas aí que a gente compra em qualquer lugar, que de repente pode ser que não haja esse compromisso de qualidade e venha um metal muito mole que acabe não surtindo o efeito e satisfazendo o que você está precisando. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para ampliar o leque de opções que você tem na hora de fazer a afiação das suas lâminas, tá? Especialmente canivetes, que tem sido o principal foco até então desse canal. E é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.